quando eu estava fazendo a pesquisa para o meu livro, uma coisa que me chamou muita atenção foi o tempo que durou a mentira do Exército sobre ele ter fugido. Aquela mentira que foi o começo do luto dela. Ela começou a enterrar o marido ali, porque não fazia o menor sentido aquela mentira. Absurdo aquela mentira, de que ele teria sido resgatado pelos seus companheiros da VPR. O ex-presidente da República chegou a dizer que ele foi assassinado por elementos da VPR porque ele tinha dito demais na tortura. Quer dizer, mais uma humilhação de que o Bolsonaro é capaz de fazer a história brasileira, né? Mais um tiro no nosso coração. Mas todo mundo ele sacou, porque todo mundo sabia o método do Exército de fazer coisas clandestinas, como o desaparecimento político. Olá, pessoal, bom dia para vocês. 7h01, hoje é dia 28 de fevereiro de 2025, estamos entrando na reta final da semana do Carnaval, né? Mas o noticiário está quente. Ontem o Xandão liberou o sigilo das falas do Mauro Cid. Olha, uma coisa é ler a transcrição daquilo que ele admitiu. A outra coisa é ver o comportamento desse delator, né? Que a extrema-direita brasileira quer transformar numa espécie de Iago, de Otelo, né? Bolsonaro uma Desdémona, traída, traiçoada e tudo mais, mas não cola porque a versão narrada por Cid é uma versão até bastante suave, embora o comportamento dele seja o comportamento padrão de todo delator, né? Ora se arrepende, ora finge uma certa tristeza, ora ele chora mesmo porque está sendo ameaçado de prisão. E nós vamos nos debruçar sobre alguns dos trechos desses depoimentos que saíram ontem. Tem uma profusão de cortes aí de sonoras e é muito bom prestar atenção a isso para a gente ver como é que acontece o processo dentro da seara do Ministério Público Federal e também do Supremo Tribunal Federal, né? Tudo isso vai ser objeto do nosso programa de hoje, o noticiário continua quente. Eu já quero, desde já, convidar você que está me assistindo para permanecer aqui depois do Desperta, porque no N1 o ministro Fernando Haddad vai conceder uma entrevista exclusiva ao Demore e à Juliana Dalpiva. Então você não vai embora hoje antes de ouvir essa entrevista com o Haddad, porque o assunto economia está pegando fogo, né? Desde o final do ano passado, com aliás, a Juliana Dalpiva, não, a Débora Maganha, que é economista, que está com o Demore lá em Brasília, já estão acordados lá, montando toda a traquitana para a entrevista do ministro Haddad. O assunto economia fervendo, né? O presidente Lula ontem falou sobre o assunto, disse que o ovo a R$40 a cartela, R$30 a cartela de 40 ovos é um absurdo, R$40 a cartela de 30 ovos. De qualquer forma, não está esse o preço não, tá? Está menos de 30, está cerca de 20 e poucos reais. E o fato é que está subindo mesmo o preço e não é só no Brasil. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, um ovo está custando quase $1, se não mais de $1 em alguns lugares, e os americanos estão apavorados aí, porque lá, como aqui, o ovo também é uma fonte muito importante de proteína, né? Ocorre que os Estados Unidos realmente importaram ovos do Brasil, o preço do ovo é um preço dolarizado e quando os exportadores têm um mercado que paga melhor, eles vendem para fora. Aí falta aqui, lei da oferta e da procura, onde a oferta é menor, mais escassa, a procura maior, acaba fazendo com que os preços disparem, né? Então, o noticiário hoje centrado nesses aspectos, e eu reitero aqui, daqui a pouco nós vamos ter pauta própria aqui, gerada, abundante e rica, porque o ministro Haddad vai falar sobre economia. Ontem o presidente Lula falou, ontem o ministro da Reforma Agrária falou, um monte de gente falando, porque a economia realmente virou a pauta desse momento da vida institucional do país. E do outro lado, né, do lado dos que torcem contra o campo progressista, expectativas também começam a alimentar a curva de expectativa, a curva das expectativas, até das esperanças de alguns desses players aí, que abertamente começam a jogar contra o governo brasileiro, como o Banco Santander, por exemplo, fez uma previsão aí dizendo que se houver uma mudança política, as oportunidades de negócio vão levar o índice Bovespa a um patamar nunca visto na história do Brasil. Já eu vou mostrar para vocês. Como eu faço todo dia aqui, vamos começar com a meteorologia. Na tela aí para vocês, meu amigo Alex está me ajudando aqui hoje na técnica, ele e o Amaral, quer dar bom dia. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Panunzio, tudo bem? Dormiu bem, descansou bastante? Sim, feliz demais por conta do jogo de ontem. Palmeiras ganhou, né? Palmeiras ganhou de 3-1 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, e domingo a gente está vivo, tem que ganhar do Mirassol e torcer para um empate ou derrota
da Ponte Preta em cima do Red Bull Bragantino. Então, bom, então parabéns aí para os palmeirenses que hoje acordaram, né, de bom humor, eu espero. E como é que é? Tem que ganhar do Mirassol, né? Isso, só a difícil? vitória importa. É difícil, não? Eles estão vindo de 4 derrotas consecutivas, então o Palmeiras não tá jogando bem. Então tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Muito bom. Bom, boa sorte aí para os palmeirenses, né? E, bom, gente, vamos lá. Vamos começar então com meteorologia. Está aí na tela para vocês já o mapa do Brasil. Eu vou colocar aqui no mapa dos avisos meteorológicos. Olha, hoje nós temos aqui, olha, avisos mais severos aqui para essa área central do Pará, também litoral de Fortaleza e para o litoral do Amapá. Vamos ver o que são os alertas aqui no site do Instituto Nacional de Meteorologia. Chuvarada aqui no Amapá, chuvarada aqui no Ceará, aqui no interior do Pará, chuvarada também. O restante, chuvas e ondas de calor. Ó, chuvas intensas aqui no oeste da Amazônia, chuvas intensas na região centro-oeste quase toda, descendo aqui pelo Triângulo Mineiro até o interior de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Agora vamos ver como é que vai ficar a temperatura nas capitais, porque, né, gente, que inferno que está. Ontem foi um dia abafado aqui em São Paulo. Eu olhava pela janela assim, a chuva lá longe, assim, não chegava hora nenhuma. E um calorão danado, que imagino o que está acontecendo lá no Rio, né? Mas a temperatura está baixando, viu? Olha, a previsão agora para esta sexta-feira lá no Rio de Janeiro é de máxima de 38 graus, né? Vou até botar maior aqui para vocês verem, olha. É um alento, né? Ó, 38 graus de máxima, a mínima já aconteceu 21 graus, não se pode chamar isso nem de mínima, né? Mas é fresquinho. Aqui em São Paulo, dia nublado com pancadas de chuva, trovoadas isoladas, máxima de 30, portanto ainda vai fazer um calorão. Em Vitória, céu claro, 33 graus, Belo Horizonte, poucas nuvens, 32, calorão lá também. Brasília, 31 graus, céu claro lá, poucas nuvens. Goiânia, calorão, hein? 36 graus Celsius. No Mato Grosso do Sul, Campo Grande com 34, no Paraná, Curitiba, 27 de máxima, Florianópolis, muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada, máxima de 29 graus Celsius, 31 graus lá no Rio Grande do Sul, continua o calorão. E Cuiabá? Cuiabá, 36 graus, hein? Portanto, a temperatura no centro-oeste e no norte começa a voltar para os seus patamares normais, né? Porque lá estava mais fresco do que aqui no sudeste, o que não é nada usual. Palmas vai fazer 30 graus de máxima, em Porto Velho 31 graus, em Rio Branco 31 graus também, lá em Manaus 31, Boa Vista 33, Macapá 30 e aí as demais cidades oscilando entre 30 e 31 no litoral do Nordeste. Mas olha só, vem aí e não demora, já está chegando uma outra onda de calor, tá? Se prepare. Isso está até na manchete hoje aqui, olha, do Globo Rural. Está aqui, olha, Brasil terá uma quarta onda de calor do ano. Veja quais estados serão afetados. E preciso ver que já nós estamos usando aqui o Globo Rural para dar essa notícia. Quero dizer para vocês que tudo isso aqui, quando a gente fala de onda de calor e está falando de agricultura, isso tem impacto sobre a produção de alimentos, né? Isso já está impactando a produção de alimentos no Brasil, isso está impactando a produção de commodities no mundo, está impactando o preço da comida para nós, inclusive da comida que deveria ser barata, essa comida de proteína barata como o ovo, que já não está barata mais. O que diz aqui o Globo Rural? Para quem gosta de altas temperaturas, a notícia é boa. Os termômetros seguirão elevados em boa parte do Brasil. Será que tem alguém que gosta mesmo disso, hein? Motivo, segundo a Globo Rural, é a formação de uma nova onda de calor na próxima semana, a quarta, já desde que começou 2025, associada a uma bolha de calor vindo lá da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, segundo previsão da Metsul Meteorologia, né? Então tá aí o alerta de que o tempo vai continuar fritando, pessoal fritando ovo em tampa de bueiro, que aliás é verdade mesmo, e se prepare, porque vai continuar o calorão. Por falar em calorão, nós vimos, assim, preciso confessar para vocês, até com alguma alegria da minha parte, assim, sabe? Uma alegria meio sádica, assim, porque ninguém é perfeito, né? Enfim, o comportamento do coronel Mauro Cid. Esse homem foi o estafeta de luxo do Bolsonaro, foi o que assumiu todas as ordens, as sensatas, se é que Bolsonaro deu alguma ordem sensata, mas assumiu principalmente as insensatas, era o homem por trás do sigilo do presidente da República, ele operava o telefone celular do presidente, ele conspirava em nome do presidente, ele azeitava a engrenagem do golpe como se fosse ele mesmo
o autor dessa ideia absurda de botar abaixo a democracia brasileira. Mas o comportamento dele diante do juiz é de um homem tíbio, né? Um homem frágil, um homem que não suporta nem o mínimo de pressão, um homem que chora perante o juiz quando ouve a sua própria voz de prisão. E agora eu separei aqui alguns trechos, nós vamos ver, depois vamos falar de outros que não estão na minha relação, sobre a participação do Mauro Cid, como é que se dá, né? Como é que ele se comporta quando chega a hora de ser confrontado com perguntas embasadas por provas que já vinham sendo coletadas pela Polícia Federal perante o seu algoz, o ministro Alexandre de Moraes. Vou começar para vocês mostrando que o Mauro Cid foi logo tomando uma bronca. Isso foi no penúltimo depoimento, no último depoimento dele perante o Alexandre de Moraes. Ele foi chamado a corrigir distorções e contradições nos depoimentos anteriores e a dinâmica das investigações acabou superando aquilo que ele trazia por meio da sua colaboração premiada. Ele foi ameaçado claramente de prisão, de desqualificação da sua delação premiada e estava ciente da gravidade do comportamento que ele tinha adotado, tentando enganar as autoridades que o vinham investigando a trama golpista. Quer ver só como é duro ficar diante do Xandão lá em Brasília, numa situação como essa? Eu não gostaria, tá? Alex, põe aí pra gente, por favor, o primeiro VT, o VT ameaça. O parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Sim, senhor. Pois não, estou sabendo aqui, prometo me comportar melhor. Foi quando ele acabou revelando aquela história, né, da caixa de vinho. Parece que não era uma caixa de vinho, era uma embalagem daquelas de garrafa individual recheada de dinheiro, foi pelo menos o que eu entendi, né? Mas enfim, como é que age um homem acossado pelo ministro Alexandre de Moraes, sabendo que vai ser preso? Como é que ele se coloca, né? Será que ele é durão o suficiente para suportar a ordem de prisão? Veja só como o coronel Mauro Cid, o estafeta de luxo do Bolsonaro, reagiu. Tudo que eu tinha. A família está vendendo os imóveis. Eu não tenho minha carreira mais. Coisas que são pesadas para a gente. E como eu não tenho nem para onde sair, eu não posso sair, a imprensa está atrás. E nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, no outro dia está na imprensa. Então, Tadinho do Mauro Cid, fico aqui morrendo de pena, né? Agora, quero que você pense junto comigo. O que teria acontecido, e vocês podem ver que pela naturalidade com que eles tratavam do golpe de Estado do Brasil, eles contavam certo com isso, né? Daí a falta de cuidado, inclusive para a produção de documentos que permitiram desvendar toda essa trama. Talvez seja o golpe de Estado mais bem descrito de toda a história da humanidade, né? Mas eles tinham certeza de que ia dar tudo certo. Enfim, iam dar o golpe de Estado, essa coisa toda. Agora, é um golpe castrense, né? Uma quartelada típica que começa com uma canetada, por razões inventadas pelo Bolsonaro, como a gente viu aí, uma tentativa muito contumaz e contundente de criar um motivo que não existia para fechar as instituições brasileiras, para acabar com a democracia brasileira, para prender gente, para assassinar gente. Esse Mauro Cid Chorão provavelmente estaria agora, se o golpe tivesse funcionado, lá no Palácio do Planalto, junto com o ditador Bolsonaro, determinando prisões e as torturas que eles tanto prezam,
né? Portanto, não se comova com esse choro não, viu? Esse choro aí é só para um momento de aperto, né? E olha, que reviravolta da história, né? Quando essa gente pensou, em meio a toda essa trama aí, que isso era uma aventura louca, que na própria caserna tinha gente ajuizada que iria negar apoio a um plano golpista como esse, né? Mas se tivesse dado certo, esse homem que você está vendo chorando, aliás, eu vou pedir para botar de novo essa fala, Alex, põe de novo no ponto aí, para a gente se enternecer, para amolecer o nosso coração com o sofrimento do coronel Mauro Cid, que provavelmente seria um dos chefes da repressão da ditadura Bolsonaro. Põe de novo, vamos ver esse homem chorar. A família está vendendo os imóveis. Eu não tenho minha carreira mais. Coisas que são pesadas para a gente. E como eu não tenho nem para onde sair, eu não posso sair, a imprensa está atrás. E nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, no outro dia está na imprensa. Então... Ficou comovido? Tá com o lenço aí enxugando as lágrimas? Eu não tô não, sabe? Eu confesso para vocês que meu coração fica endurecido. Porque pensa bem, se esse golpe tivesse dado certo, a gente já falou, né? Onde estaria o Mauro Cid? Agora, vamos pensar onde estaríamos nós, né? Imagina só, eles tinham criado um departamento para neutralizar os inimigos do regime. O que isso significa? Calar os opositores, os jornalistas, os intelectuais que eles deploram, né? Então, o choro do Mauro Cid seria o nosso choro, caso ele estivesse sorrindo agora. É bom a gente não se esquecer isso, que os golpistas, especialmente esses militares, desculpa, eu sou tentado a falar um palavrão, não vou falar não, vou me conter aqui, não vou falar. Obrigado pelo bip aí, viu, Alex? Bom, mas esse choro, para nós, é motivo de muita alegria, né? Só que não se resume à questão de despertar emoções e ele não conseguiu demover o Xandão do seu rigor habitual, nem com esse choro, nem com toda a patifaria que fez lá, com o jogo de despistes e nada disso. O que ele precisava mesmo era esclarecer de onde vieram algumas coisas. Por exemplo, o dinheiro que ia financiar a operação que tinha como objetivo assassinar o presidente Lula, assassinar o vice-presidente Geraldo Alckmin, prender e assassinar o ministro Alexandre de Moraes. Imagina o verdugo diante da vítima, e a vítima agora numa condição de superioridade, não só moral, mas também legal, né, e institucional perante esse homem que foi transformado em delator do esquema criminoso lá. Uma das explicações que ele deveria dar é de onde é que vinha o dinheiro para financiar essa operação. E ele contou. Quer ver só? A ideia era, não vai acontecer nada, vocês não vão virar a mesa, né? Nós estamos aqui, nós ajudamos, né? Mobilizamos milhares de pessoas. E ele é do agro. Ele é mais humilde, mas é do agro. Né? E ele estava lá, alguém estava sustentando ele lá. Né? E esse pessoal estava cobrando. O pessoal do agro, ainda não sabemos quem é o pessoal do agro. Né? Tá faltando aí essa lacuna. E quando eles falam agro, o agro é uma cadeia grande demais. Quem se insurgiu mesmo contra a institucionalidade brasileira foram fazendeiros e transportadores de soja, como a gente lembra muito bem. Os caminhões fizeram parte do local, ficaram meses parados em frente de quartéis, os caminhoneiros lá no norte do país trancaram rodovias, enfim, transformaram a vida num inferno e ameaçaram com aquele quadro que o Chile viveu em 1973, que era um quadro de desabastecimento, né? De paralisia total da economia e tudo mais. Felizmente não aconteceu nada disso, mas a gente passou muito, muito perto dessa história toda. Tudo isso tinha, obviamente, um sentido, tinha uma coordenação, tinha um plano de divulgação, quer dizer, havia toda uma estratégia construída para que o país entrasse na barafunda em que eles queriam, para justificar a assinatura do estado de defesa ou do estado de sítio, como desejava bem o Bolsonaro. Mas vamos continuar falando do dinheiro para financiar isso tudo. De onde é que veio o dinheiro? Mais uma vez aqui, e ontem eu vi, não me lembro exatamente onde aí, alguém contou quantas vezes a palavra agro aparece nas denúncias nas delações do Mauro Cid, são mais de 40 vezes, tá? Então, veja só a imbricação entre certas lideranças do agronegócio e essa vertente golpista que queria acabar com a democracia brasileira para impedir que o Lula governasse. Põe o quarto trecho para nós, por favor, Alex.
o general Braga Neto me entrega dinheiro. Ele acho que foi, eu não me engano, mas eu creio que foi quando o de Oliveira esteve no Planalto, no Alvorada, né? Ele me entregou era tipo uma coisinha de vinho assim, aquele de presente de vinho, com dinheiro. Eu não contei, não sei quanto, estava grampeado, né? E aí o de Oliveira veio buscar o dinheiro. Então eu peguei o dinheiro e passei para o de Oliveira. Pois é, né? Quer dizer, tinha um esquema de financiamento, e aí os caras dizem que não houve de jeito nenhum, não houve o início da operação, pensar em golpe no Brasil, até planejar não é crime. Ora, né? Teve trânsito de dinheiro, teve mobilização de oficiais do Exército, teve aluguel de carro, teve aluguel de telefone, compra de telefone celular, houve o posicionamento desses franco-atiradores aí, dos kids pretos aí, para deflagrar a operação que prenderia o ministro, que só não aconteceu por um triz, porque estava tudo preparado para iniciar esse movimento golpista. No entanto, faltou coragem ao Bolsonaro, porque faltou apoio. Essa é a história que conta Mauro Cid, porque essa é a história do que realmente aconteceu. Tem mais alguns trechos aqui. Por exemplo, coisas que ficaram obscuras e que durante as oportunidades em que a gente tomou conhecimento por vazamento de informação, ou depois mesmo que a gente viu a transcrição por escrito da delação, a gente não tinha a dimensão da gravidade das acusações que fez. Mas quando a gente ouve o Mauro Cid falar, fica muito claro quem é que teve o papel de articulador, de coordenador dessa história toda. E sabe a quem cabia esse papel? Tá? Eu dou um Fusca 0 km para quem acertar, tá? 68. Se achar, você compra, eu pago. Foi Jair Messias Bolsonaro, o presidente conspirador, o golpista mor que estava por trás dessa coisa toda, se escondendo por trás dos papéis que ele delegou aos seus assessores. Veja só o que Mauro Cid falou sobre a minuta do golpe, de onde é que saiu essa ideia malsinada. Alex. Foi nessa reunião que, coronel, como o senhor disse no depoimento passado, que o presidente mostrou a minuta do golpe para os comandantes. Eu creio que sim. Sim, tá, exato. Conforme já detalhado em depoimento anterior do colaborador, foi nessa reunião do dia 7 de dezembro que o então presidente Jair Bolsonaro mostrou aos comandantes a denominada, entre aspas, minuta do golpe, não tendo recebido apoio dos comandantes do Exército e da Força Aérea, pois somente o comandante da Marinha aderiu à proposta. Ministro, só para deixar claro, essa informação eu recebi via General Freire Gomes, depois que a reunião acabou. Pois é. Agora, imagina a seguinte situação. Você está ali, sentado, falando para a pessoa que você sabia que seria assassinada. Falando para a pessoa que você sabia que iria assassinar, né? Mauro Cid disse que não sabia nada de nada, mas como ele sabia de tudo, é difícil acreditar que ele não tivesse conhecimento do tal do plano punhal verde e amarelo, né? Aliás, uma alusão à noite das facas longas lá, como a gente já viu nessa nomenclatura nazista, de referência histórica nazista, né? Porque foi adotada por esse grupo, cuja ideologia todo mundo sabe qual é. Mas o Mauro Cid também teve que explicar para o Xandão como é que foi o episódio em que ele, Alexandre de Moraes, foi monitorado por aquele que depunha perante ele. Vamos ver? É até curioso. O último monitoramento, que a gente faz aquela brincadeira, né, professora e tal, essa aí foi o presidente que pediu. Essa aí foi o próprio presidente que pediu. Inicialmente eu entendia, quer dizer, para mim já era... Não, tá. Não, a informação é que seria porque eu só ia se encontrar ou com o general Mourão ou alguém do governo dele. E o presidente estava meio nervoso com isso aí, né? Então ele queria saber, né? Essa foi a informação que eu recebi. E novamente eu usei o Coronel Cama, eu pedi o Coronel Cama para tentar colher essa informação. Eu me ative a ajudar com que eles me demandavam, né? Mas realmente eu não tinha noção que pudesse ser algo grave assim, de sequestro, assassinato
ou sei lá, até que ponto eles poderiam chegar. Não sabia até que ponto eles poderiam chegar. Você está se referindo ao plano de assassinar o próprio ministro, né? O plano chamado Punhal Verde e Amarelo, como a gente viu, ele teve por trás dele a articulação do coronel Mário Fernandes, está preso por conta disso. Agora, a gravidade dessas coisas, quando a gente vê o Mauro Cid falando com essa naturalidade, nem parece que estão tratando ali, né, de uma coisa que ia ter consequências nefastas, assim, para o futuro da institucionalidade brasileira, né? Mas uma coisa que fica clara durante toda essa sequência de depoimentos é o quanto o Bolsonaro, esse articulador maior do golpe, o chefe dessa quadrilha criminosa que assacava contra as instituições brasileiras, o quanto ele pressionava os seus assessores, né? E o quanto ele se escondia por trás desses assessores para não deixar lá as marcas indeléveis da sua participação, que agora me parece muito bem descrita, né? A despeito da Folha de São Paulo achar que não tem provas. Mas vamos lá. O Cid também relatou essa pressão exercida sobre o ministro da Defesa e sobre o corpo de auxiliares que estava ali hierarquicamente subordinado a ele, Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver o que o Mauro Cid diz sobre a pressão do Bolsonaro sobre a oficialidade. Fala, Alex, você. Uma coisa que eu sempre falei, e está nas minhas conversas, foi que não foi encontrado fraude nas urnas, por mais que a busca foi incessante para encontrar, e que o Exército não ia apoiar. Né? O Exército não ia apoiar. O Exército, instituição, não ia apoiar nada. Né? Sobre o general Paulo Sérgio, né? O general Paulo Sérgio, ele ficou naquela parte muito voltada na parte das urnas, da busca de uma possível fraude, né? Ele era muito pressionado pelo presidente, né? Porque o presidente queria que ele desse uma resposta dura, né? Que os documentos dele fossem duros, né? Foram bem assertivos, e ele não queria, né? Ele queria ouvir mais a equipe técnica dele. Né, ele até tinha medo, falou, pô, daqui a pouco esses garotos aí vão estar presos, alguma coisa, então ele tinha muito medo disso. Só que o presidente queria que ele fosse assertivo, que ele dissesse que teve fraude, que nos documentos dele. Bom, uma coisa que ele deixou clara é que não sofreu nenhuma pressão para delatar. A gente viu logo na abertura aqui aquela fala do ministro Alexandre de Moraes, em que ele avisa ao Mauro Cid que se não parasse de mentir ia para a cadeia, né? E passou muito perto de ir para a cadeia, por quê? Porque ele teve um comportamento de moleque, também tentou enganar a justiça, o advogado dele também teve um comportamento bastante estranho, enfim, as coisas não andaram bem, mas depois falou. Eu particularmente acho, não sei se você concorda comigo, que o Mauro Cid ainda esconde mais do que fala, porque basta ver lá do outro lado, lá da extrema-direita, que praticamente não há ataques contra ele, né? Se bem que há uma ala, como eu falei, tentando transformar o Bolsonaro na Desdémona do Otelo e o Mauro Cid no Iago, né? Aquele delator frio, degenerado. Mas não é nada disso, não. O que houve ali é muito claro, está muito bem descrito. E olha, eu vou falar uma coisa, hein? O mundo tem que se dobrar diante do vigor da democracia brasileira, porque, sabe, tudo isso aconteceu, tudo isso foi desvendado, tudo isso foi neutralizado com a tranquilidade e o rigor das nossas instituições aqui. E graças ao vigor do comportamento cívico de alguns homens, especialmente do Alexandre de Moraes, né? A quem nós devemos assim, essa resistência que ele tem exercido ali e a correção de usar a legislação e o devido processo legal para esclarecer, para elucidar tudo aquilo que conspirava contra a nossa democracia, né? Bom, gente, vamos falar de economia. O assunto economia está bombando, todo mundo falando disso, a oposição ataca o governo agora está se explicando, o presidente ontem falou sobre isso, os ministros dele estão falando sobre economia. O Haddad daqui a pouco vai falar ao vivo aqui no ICL, uma entrevista exclusiva para nós, feita pela Débora Maganha e pelo Leandro Demore lá em Brasília, já estão lá azeitando lá a transmissão. E ontem o Lula falou
O Lula falou sobre economia, eu quero mostrar para vocês a fala, porque o presidente falou coisas que fazem todo o sentido e de uma maneira que a população talvez possa começar a entender. Por quê? A alta dos alimentos tem uma série de razões, né? A principal delas é o atrelamento das commodities ao câmbio, a cotação do dólar. E o dólar sofreu uma variação estúpida, agora está voltando para trás, o que indica que as coisas podem também regressar ao patamar anterior. Mas o presidente voltou a prometer que o brasileiro vai ter direito de comer uma picanhazinha. Vamos ver o que vai acontecer, porque se essa promessa não se cumprir, o Lula vai se ver em maus lençóis. Vamos ver o que disse o presidente Lula ontem numa entrevista a uma rádio. Muito sol, o maior calor já feito na história desse país, muito fogo e depois de algum lugar muita chuva, como no Rio Grande do Sul. Tudo isso tem interferência nos preços. Outra coisa que nós tivemos é um problema o seguinte, nós tivemos a greve aviária nos Estados Unidos, em outros países, e os Estados Unidos virou importador de ovo brasileiro, o Vietnã, o Japão, ou seja, nós estamos exportando, o Brasil virou quase que um supermercado do mundo. E nós queremos discutir com os empresários que nós queremos que eles exportem, mas não pode faltar para o povo brasileiro. Eu sou uma pessoa que gosta de ovo, Isabelle. Eu muitas vezes prefiro um arrozinho com 2 ovos fritos do que um bife. E eu sei que o ovo está caro. Quando me disseram que o ovo estava R$40 a caixa com 30 ovos, é um absurdo. É um absurdo mesmo. E nós vamos ter que fazer uma reunião com os atacadistas para discutir como é que a gente pode trazer isso para baixo. Porque o fato de você estar vendendo produto em dólar que está alto, não significa que você tem que colocar no preço do brasileiro o mesmo preço que você exporta. Essa é uma discussão. Da mesma forma o óleo de soja, da mesma forma a carne. Agora a carne começou a cair. Vai cair, e pode ficar certo que vai cair, e o povo vai voltar a comer a sua picanhazinha, a sua costela, outro pedaço de carne que ele deseja, e nós queremos baixar todo o alimento, porque para nós, na reforma tributária, a cesta básica é totalmente isenta de qualquer imposto, inclusive a carne. E nós fizemos isso para baratear. Agora, quando você tem momentos como esse que nós estamos vivendo, você, obviamente, que não consegue controlar do dia para a noite. Mas pode ter certeza, o povo do Rio de Janeiro, o povo de São Paulo, o povo do Brasil, que nós vamos trazer o preço para baixo. E as coisas vão ficar acessíveis, porque se tem uma coisa que nós precisamos cuidar com muito amor, é a segurança alimentar. Pois é, segurança alimentar. Olha, o presidente Lula exagerou um pouquinho no preço da cesta de ovos. Tá? Alex, eu vou pedir para você botar aqui a imagem da tela aqui, eu estou com a imagem aqui, abri aqui o Pão de Açúcar, porque eu fui fazer o supermercado ontem, encontrei o ovo bem mais barato. Olha, ovo caipira grande, 10 unidades, R$12,29. Quer dizer, vezes 3 daria 36, é quase R$40 mesmo. Isso aqui é um ovo premium, né? Ovos brancos grandes, qualidade, bandeja com 12 unidades, R$14,90. Enfim, tá por aí, mais ou menos R$14 a dúzia dos ovos, né? Então, 36 ovos, 3 dúzias, daria o quê? Daria R$45. Tá caro pra caramba mesmo. Agora, olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, gente. Lá tá uma baita crise também do ovo. O ovo é assunto... Opa, meu WhatsApp aí. O ovo é assunto em todas as rodas lá nos Estados Unidos também. No Walmart, lá em Nova York, sabe a quanto chegou uma dúzia de ovos? $8,72. $8,72. Em outras cadeias está R$10 a dúzia, está quase R$10 não, $10 a dúzia, está quase $1 cada ovo, né? $1, quase R$6, um único ovo lá. Os americanos estão reclamando para burro, viu? E aí, então, eu quero só te avisar que esse é um problema realmente global, né? Não é só o Brasil, embora... né, aqui no Brasil as coisas estejam pela hora da morte mesmo, é duro. Você vai ao supermercado aí, já pensou R$8 um pé de alface, R$17 um abacaxi, sabe? Não dá, né? Vai fazer o que o governo? O governo tem que equacionar essa questão sem tabelar, porque afinal de contas nós vivemos aqui numa democracia e a gente sabe o quanto soluções de força, né? O boi do Sarney, você lembra disso? O quanto isso não funciona, né? E o quanto há de boicote quando o governo adota medidas como tabelamento de preço, essa coisa toda. Por outro lado, nós estamos vendo também produtores de cebola jogando cebola fora, jogando tomate fora. Tomate está tão caro, né? Jogando alimentos fora para forçar uma alta de preço. Isso deveria ser crime no Brasil, sabe? Não que tudo bem, o regime capitalista, né? O sujeito produz, tem o direito de vender, mas, sabe, alimento é um bem sagrado para a população. Vai permitir que jogue fora?
porque o preço não deu, será que não era melhor o governo criar uma bolsa, sei lá, alguma coisa assim para tentar remunerar o produtor? Agora mesmo veio a informação de que o Plano Safra, por causa do aumento dos juros, o governo paga pela equalização da taxa de juros, ou seja, a Selic está aí a 13,25, o juro que é oferecido ao produtor rural é de 7% ao ano, o governo tem que arcar com essa diferença. Como o juro aumentou muito, o governo acabou ficando sem dinheiro para poder fazer essa equalização. E ele está suspendendo o Plano Safra, o que gera mais instabilidade ainda lá do lado da produção, do agronegócio, né, na fazenda, para dentro da porteira, porque nós já estamos agora em fevereiro e é hora de começar a preparar a safrinha, já que a safra da soja começa a ser colhida em vários locais aí do Brasil. Então a situação não é boa, não. E eu lembro para vocês que esse assunto vai ser tratado daqui a pouco no N1. Repito, você está convidado para ficar aqui assistindo o N1. Eu, inclusive, vou ficar lá no N1, porque o Demore foi para Brasília, eu vou ficar aqui substituindo ele, para que a gente possa perguntar ao ministro Haddad, né, isso que interessa tanto à população. Como é que o governo vai enfrentar a realidade dessa questão da carestia nos alimentos. Carestia é uma palavra antiga, né? Do preço alto. Todo mundo entendeu, né? Gente, agora, tem muita gente aproveitando essa situação de sobe e desce dos indicadores, né? Os efeitos que uma política de juros perversa como essa do Banco Central pode provocar sobre a economia, e é muito claro no horizonte, né? O crédito seca, os banqueiros começam a comprar papéis da dívida do governo. Como eu mostrei ontem aqui, os bancos e fundos de pensão e as seguradoras, que detêm mais de metade dos títulos da dívida pública do Brasil, receberam só este ano, do trilhão que o governo já gastou, 616 bilhões de reais. Né? É o preço que custa a rolagem da dívida e o pagamento de juros. Só de juros foram 187 bilhões de reais para essa casta que não faz nada de produtivo, chamado banqueiro. Né, do bolsinho dos banqueiros e dos rentistas que se beneficiam desse esquema de coisas, que não perdem nunca. Né? Agora, começam a aparecer as previsões políticas, previsões que são de alto engajamento ideológico, como essa que você vai ver aqui na minha tela, no que está no jornal Valor Econômico. Olha só como é que a banda toca. Ibovespa poderia subir 45% com virada política, diz o Santander. Perspectiva de ambiente favorável ao negócio daria ao índice fôlego para atingir 185 mil pontos no fim do ano, projeta o banco. Vamos ver do que trata essa análise quiromântica aqui do Valor? Em meio à antecipação das discussões sobre a corrida eleitoral de 2026, no Brasil, nas últimas semanas, o Santander buscou estressar as análises para projetar o efeito de uma possível alternância de poder na cotação dos ativos. Nos cálculos do banco, caso ocorra uma sinalização de alternância de poder para uma administração mais pró-negócio, e aqui fica a minha pergunta. O que estão reclamando? Estão ganhando dinheiro para burro, né? Nós vimos aí o Itaú divulgou um lucro de 40 bilhões, escalou o patamar desses lucros. Mas vamos lá, um ambiente mais favorável para a Faria Lima, que é o que se espera aqui, poderia chegar a 185 mil pontos. Olha aqui, ó, a Bolsa de Valores, né? Que eu não sei quanto está hoje, mas gira aí na casa dos 130 mil. Até o fim deste ano, num cenário entre conservador e otimista. Otimista com um câmbio na política, né? Assim, o potencial retorno do índice seria de 45% em relação aos níveis atuais. Vocês estão entendendo qual é o insumo dessa expectativa? Uma virada de mesa na política brasileira? Pois olha, não me parece, não sei se os analistas lá do Santander levam isso em consideração, que haja qualquer perspectiva de mudança política no Brasil, a não ser por um golpe de Estado, né? Que não se vê no horizonte. O golpe que estava no horizonte ficou para trás. Foi esse lá de 2022, que acabou não acontecendo, deu chabu, flopou o golpe do Bolsonaro. Então, quero entender aqui essa análise do Santander. Projeção leva em conta um juro real que poderia ir a 4,5%. Imagina, abaixo dos 7,5%. 7,5% é o juro real descontado da inflação, né? Além de um custo de capital que cairia de 17% para 14% e um crescimento de lucro das empresas da Bolsa de 15%. Estimativa se contrapõe ao cenário base de 145.219 pontos, que deve ser o patamar atual, né? Ao considerar o custo de capital em 16,5% e um aumento de 10% dos lucros das empresas.
Mesmo que falte pouco menos de 2 anos para as eleições presidenciais, diz aqui o Valor, o tema tem surgido em conversas com investidores globais que consideram alocar recursos em ações brasileiras. Em conferência realizada pelo Santander com 180 investidores internacionais em Nova York na semana passada, os estrangeiros se mostraram interessados no processo eleitoral e apontaram preferência por uma troca de governo, mas não demonstraram resistência ao nome de Luiz Inácio Lula da Silva, diz a chefe da pesquisa do Santander, Aline Cardoso. Ainda não estão se posicionando para a eleição, mas estão se preparando para isso. Então você entende como é que é feito o estudo? Por quê? Os economistas adoram dizer que economia é expectativa, né? E as expectativas que têm sido traçadas pelos economistas são funestas em relação ao governo. Eles têm uma baita má vontade, pelo menos esses analistas de banco. E o problema é o seguinte, ninguém vai ouvir o professor de economia da USP. O pessoal vai lá na corretorinha do Maílson da Nóbrega pegar o analista dele lá, que é pago para fazer profecias contra o governo federal, né? E isso acaba orientando o sentido de todos os movimentos dessa gente que, sim, está dito aqui pelo Santander, se move com base em uma perspectiva de uma guinada política que eu não sei qual é, porque não me parece que daqui até 2026 haja guinada nenhuma. E pelo que revelam as pesquisas, o Lula continua sendo o principal candidato com chance de vitória nesse pleito de 2026, né? Então é bom que esses banqueiros vão se acostumando, porque não vai ser fácil, sabe? Não vai ser fácil transformar em realidade esse cenário que eles colocam lá nos relatórios deles para assustar o país, né? E para poder manipular os índices para que eles ganhem dinheiro com estabilidade, tá bom? Bom, vencido esse assunto, quero só dizer, vamos parar de falar de economia um pouquinho agora, mas eu quero reiterar para vocês que daqui a pouco o Haddad vai estar conosco, falando lá de Brasília com o Leandro Demore e a Débora Maganha, ao vivo aqui no ICL. Você não pode perder essa entrevista exclusiva aqui, porque, afinal de contas, os assuntos estão aí, são interessantes e está bombando, né? Além disso, nós temos agora no Brasil uma outra briga entre Alexandre de Moraes e plataformas digitais. Dessa vez é a Rumble, a plataforma que acolheu assim, os piores de todos os brasileiros, Alan dos Santos, Ed Caterva, Monark, né? Monark, que, né, deu declarações nazistas. Enfim, o Rumble abrigou essa gente toda e agora tentou criar uma encrenca com o Xandão. Vai se ferrar, né? Tá na capa aqui do nosso ICL, no site do ICL, iclnoticias.com.br, e nós vamos saber do que trata. Olha, esse Rumble é o ninho da águia da extrema-direita, tá? Ninho da águia era o nome da... Ninho das Águias era o nome da mansão do Hitler lá na montanha, na Alemanha. Mas, enfim, esse aqui é o ninho da águia da internet contemporânea. Ele abrigou lá todo mundo que não coube mais nas outras redes sociais, porque foi sendo banido por causa das engendrações golpistas, né? E agora esse Rumble está tentando arranjar uma encrenca com o Xandão. Hoje, sexta-feira, se não apresentar, se não apontar um representante legal, pode acontecer ao Rumble a mesma coisa que aconteceu com o X. E olha a cara do Xandão aí na foto, olha, esse aqui, o homem que peitou o Elon Musk e deu-lhe uma catracada. É esse mesmo que vai enfrentar daqui a pouquinho o Rumble, né, do qual você provavelmente pouco ouviu falar. O que diz a matéria aqui do ICL? O ministro Xandão determinou que a plataforma canadense Rumble indique em até 48 horas seu representante legal no Brasil, sob pena de suspensão das suas atividades no país. Em despacho desta quarta, Moraes afirma que ordenou à plataforma em 9 de fevereiro que tirasse do ar o perfil do influenciador Alan dos Santos, que está lá em Nova York, foragido, está com ordem de prisão decretada aqui no Brasil, e suspendesse os repasses de valores oriundos de monetização. O magistrado afirma que no dia 12, no entanto, os advogados constituídos pela empresa no Brasil responderam que não tinham poderes legais para receber intimação referente ao Rumble, uma vez que não eram representantes legais e no dia 17 renunciaram ao mandado judicial. Moraes afirma, então, que a lei brasileira estabelece que as empresas estrangeiras que operam no Brasil precisam ter representantes em território nacional, o que o Rumble deve providenciar em até 48 horas sob pena da suspensão imediata das atividades da empresa no país. Nesta quinta-feira, o CEO do Rumble, que se chama Chris Pavlovski, escreveu um post em que diz ter recebido uma nova determinação de Moraes, mas não revelou o conteúdo. O que ele disse? Oi, Alexandre, falando aqui direto ao ministro. Recebemos mais uma ordem ilegal e sigilosa
na noite passada, quarta-feira 19, exigindo nosso cumprimento até amanhã à noite. Você não tem autoridade sobre o Rumble aqui nos Estados Unidos, a menos que passe pelo governo dos Estados Unidos. Repito, nos veremos no tribunal. Olha só que coisa incrível, hein? Disse essa publicação em português e também em inglês. Uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que o Rumble e a empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram com uma ação conjunta contra Moraes em um tribunal federal americano. Ou seja, essa galera do Rumble está sendo utilizada pelo Trump como ponta da lança das encrencas que ele pretende criar aqui com o Alexandre de Moraes, contestando as ordens judiciais. O que provavelmente vai acontecer é que essas figuras não vão nomear o representante legal no Brasil e vão sair do ar, né? Vão sair do ar no Brasil. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Twitter, porque é inaceitável que uma empresa que não opera no Brasil, que não tem um representante legal, que não designa alguém para receber uma intimação, que não tem um endereço conhecido, possa operar no Brasil. Não é implicância do Xandão, é o que a legislação fala. É o que a legislação fala, né? Então, aguardemos para hoje. Se você gosta da plataforma, provavelmente você não gosta não, porque quem gosta mesmo é o pessoal da Revista Oeste, né? Eles é que assistem os vídeos desse Rumble aqui, mas nós vamos ter uma escalada nesse conflito aí. E está correndo o processo lá em Nova York, quer dizer, é o Trump criticando, processando como empresário um juiz de outro país. Olha que coisa engraçada aqui, obrigando o juiz aqui a agir conforme a legislação americana. É um puta absurdo. Gente, vamos voltar aqui às informações que o Mauro Cid disse. Algumas coisas muito interessantes aqui, eu não separei esses trechos do vídeo porque é muita coisa, mas é engraçado ver, né, alguns detalhes do que foi revelado pelo Mauro Cid, como esse que eu vou colocar aqui para vocês. Olha, a Michelle, tadinha, ela quase pirou, diz aqui a manchete do G1, quando viu a mudança sair do Alvorada. Diz que era preciso fazer alguma coisa. Cid, tem que fazer alguma coisa. E ela deve ter falado assim, Cid, faz alguma coisa, porque eles se odiavam, né? Eles se detestavam, mal se falavam, que o Cid pagava as contas dela, mas ela não gostava do Mauro Cid por causa da ascendência, enfim, do marido sobre ele, provavelmente. Então está aqui no intertítulo. De acordo com o relato, Michelle ficou desesperada e pediu que fosse tomada alguma medida diante da iminente saída de Bolsonaro do cargo. Por quê? Porque a saída da mudança do Alvorada correspondia à saída do próprio Bolsonaro, não é não? É óbvio que se está saindo a mudança é porque vai sair logo depois. Eu me lembro muito bem dessa fase, foi uma fase assim, risível, os caminhões encostando, saindo, o que a gente não sabia é que a Michelle estava dando piti lá por trás dessa história toda. O que diz a notícia aqui no site do G1? A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou em pânico quando viu a mudança da família sendo retirada do Palácio da Alvorada no final de dezembro de 2022, segundo revelou o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. De acordo com o relato, ficou desesperada, pediu que fosse tomada alguma medida diante da iminente... Mauro Cid, não quero sair, fala para esse Lula se hospedar num hotel aqui em Brasília, sabe? Eu vou ficar aqui, o Alvorada é meu, uso... Não falei nenhum palavrão não, Alex. Pensei, eu não falei, que o Alex está lendo meus pensamentos aqui. Quando ela viu a mudança saindo, ela quase pirou. Entrou em pânico, disse Cid, destacando que a ex-primeira-dama pressionava pessoas próximas para que fizessem alguma coisa. Questionado pelos investigadores sobre o que Michelle teria dito, exatamente Mauro Cid falou. Ela falava para a gente fazer alguma coisa, tinha que fazer. Faça alguma coisa, Mauro Cid! Cid ainda relatou a existência de um grupo que resistia à transição democrática. Era o pessoal contra o caminhão de mudança. Além de Michelle, Eduardo... Isso aqui fui eu que coloquei, tá? Não está na matéria do G1, não. Além de Michelle, Eduardo Bolsonaro, Magno Malta, Onyx Lorenzoni, Gilson Machado. Vocês já pensaram em fazer uma festa com essa galera? Se convidar para sua casa. Olha, o Mauro Cid, o Mário Fernandes, né? Onyx Lorenzoni, Gilson Machado. Já pensou que beleza que é? Imagina o assunto dessas rodas aqui. Mas, enfim, essa turma é apresentada como figuras que atuavam para tentar manter o Bolsonaro no poder, que segundo o G1, como é óbvio, né? De acordo com o Cid, Mário Fernandes era um dos mais ativos na tentativa de convencer os militares a aderirem ao golpe. Abre aspas aqui para o Mauro Cid. Ele ia falar com generais, falava com o comandante do Exército, Freire Gomes, tentando convencê-los. Era muito ostensivo. Escrevia nos grupos de WhatsApp, militar sobre isso, revelou. Segundo o depoimento, Fernandes quase foi punido pelo alto comando do Exército devido à insistência na narrativa golpista. Mas por que não foi punido, né? E aqui vem
essa sensação de que houve ali uma dolosa prevaricação também do ministro Freire Gomes, né? Que resistiu ao golpe, mas também resistiu a tomar atitudes que deveria ter tomado, como, por exemplo, desmontar os acampamentos em frente aos quartéis, porque é um absurdo ter um acampamento na frente de uma área de segurança nacional, que é uma área em permanente estado de atenção para a guerra, né? Mas, enfim, quase foi punido, mas não foi. Né? Havia aí alguma leniência, até porque a mentalidade golpista campeava no governo Bolsonaro. O relato também menciona que Gilson Machado, o sanfoneiro presidencial, ex-ministro do Turismo, era um dos maiores incentivadores da ideia de que Bolsonaro deveria deixar o Brasil antes da posse de Lula. Segundo o CID, Machado chegou a vazar informações para a imprensa com o objetivo de pressioná-lo a criar um racha dentro do bolsonarismo. Tem mais alguns trechos aqui que eu preciso mostrar para vocês, mas eu quero mostrar a reação do Bolsonaro, tá? Estou guardando isso para o fim do programa. Alex, mostra o sinalzinho aí que a gente vai usar quando eu tiver essa fala. Isso, ó o bip, exatamente. Vamos precisar disso aqui porque o presidente, né, que é um homem dado aos palavrões, assim, tem a língua frouxa quando se manifesta publicamente, falou um palavrão ontem para designar. Mas vamos ver aqui outra reportagem do G1 dizendo como é que o Bolsonaro está tratando dessa história toda. O G1 diz o seguinte, ó, denunciado pela PGR, Bolsonaro diz ter consciência tranquila e chama inquérito de narrativa. A palavra que vai merecer o bip não está aqui. Vou ler aqui para vocês um trechinho. O ex-presidente Bolsonaro classificou nesta quinta como narrativa o conteúdo da denúncia oferecida pelo PGR contra ele e outros 33. Em sua primeira declaração pública, Bolsonaro disse que afirmou que está com a consciência tranquila. E sabe por quê? Por causa de um ato fisiológico que ele disse que está promovendo aí. Usou o verbo no passado. Alex, põe a fala do Bolsonaro para a gente ver e prepara o bip aí. Estou com a consciência tranquila. Nada mais tem contra nós do que narrativas. Todas foram por água abaixo. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei na prisão. Agora, Alex, bota de novo sem o bip, para as pessoas poderem ouvir. É que é um ex-presidente falando, eu sinto muito, tá? Eu sei que você está tomando café da manhã aí e tudo mais, mas vai lá, Bolsonaro, fala aí como é que você está se sentindo. Estou com a consciência tranquila. Nada mais tem contra nós do que narrativas. Todas foram por água abaixo. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei na prisão. Ai, meu Deus do céu, viu? Ele é o homem da metáfora, da cacofonia, né? E das palavras de baixo calão. Não tem nada... Oh, não sei, isso está no ar, Alex? Isso foi pro ar? Não, então é melhor que não tenha ido mesmo, porque ele fez uma pergunta aqui que eu não tenho nem coragem de responder. Bom, Bolsonaro está aí esperneando, está falando dessa fisiologia dele complicada, que ele está com a consciência tranquila, porque fez aquilo, né, que ele falou que fez, tá? É por isso, esvaziou a consciência, foi drenado dos seus eflúvios. Mas, enfim, só que já se ferrou mais uma vez lá perante o Xandão. Está na revista Fórum. Olha aí, Bolsonaro faz um pedido a Moraes, sofre a primeira derrota após a denúncia. O ministro do Supremo negou a solicitação feita pela defesa do ex-presidente, né, que está se tornando réu. Aí o texto da matéria fala que ele sofreu a primeira derrota judicial após ser denunciado pela PGR. Na quinta-feira, ontem, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, negou o pedido feito pelos advogados do ex-presidente para que a defesa da denúncia possa ser apresentada em até 83 dias. 83 dias, mas é muito, hein? Aí depois faz o embarque, aquela mais 83 dias. E assim nós chegamos a 2.600 depois de Cristo, né? E o inquérito não anda, prescreve, essa coisa toda. Mas o Xandão cortou o barato dele e falou, o prazo estabelecido foi de 15 dias. A extensão desse prazo, segundo a revista Fórum, carece de previsão legal, portanto serão 15 dias mesmo. A defesa de Bolsonaro argumentou que precisava de mais tempo para se manifestar, pois o caso seria complexo e envolve inúmeros depoimentos, solicitando que fosse estabelecido como prazo o período que a PGR levou para elaborar a denúncia após o indiciamento apresentado pela Polícia Federal. Só não levar em conta os advogados, não sei quem é o advogado que assina essa peça, né, que já foi negada, essa tentativa de fazer uma chicana aí para livrar a cara do Bolsonaro durante mais alguns dias da cadeia, mas deve ser o Fábio Weingarten, né, que é o gênio da advocacia brasileira.
é o rábula mor da defesa do Bolsonaro. E o que eles se esquecem é o seguinte, tudo bem, a PGR levou tempo pra caramba para elaborar dentro, mas é um processo de investigação. E ali estão 40 pessoas denunciadas, né? Estão no inquérito da Polícia Federal. Na denúncia do PGR são 34, mas no inquérito da PF são 40. Então o trabalho de buscar as provas para tentar incriminar essa gente, que é a fase de investigação judicial, essa fase foi vencida em mais tempo mesmo. Agora, o prazo no Código de Processo Penal é 15 dias. Vai fazer o quê, Bolsonaro? Vai ter que se segurar aí, né, durante esses 15 dias. Vou prosseguir aqui com o noticiário, lembrando uma vez mais, olha, aqui embaixo, aqui, ó, Haddad daqui a pouco dá uma entrevista exclusiva ao N1, tá? Vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho no N1, eu vou estar lá junto com vocês. Voltando aqui aos assuntos publicados na imprensa. Olha, a história das joias. A história das joias não foi objeto ainda de nenhuma decisão, nenhuma deliberação do Alexandre de Moraes, provavelmente porque isso vai ficar para depois. Não sabemos ainda se vai haver denúncia, se não vai haver denúncia, como é que vai ficar isso, mas, né, as intenções de Bolsonaro ao determinar a apropriação, o roubo, né, a apropriação indevida de um acervo que era público e depois ele privatizou. Como é que isso se deu? Mauro Cid também ajudou a esclarecer. Põe na tela para mim, Alex, por favor. Olha, Cid diz que Bolsonaro pediu levantamento sobre joias e venda para arrecadar dinheiro. Né? Aí o jornal traz aqui o vídeo, mas eu vou ler só a declaração, até porque nós já estamos no finzinho aqui do programa. E olha aqui o que o Bolsonaro falou. Pô, bicho, vamos tentar vender isso aqui? Teria dito o então presidente da República ao ajudante de ordens. O dinheiro, segundo o tenente-coronel, era para arcar multas por não usar máscara na pandemia e capacete motociclista, e foi sendo multado no Brasil. Né? E o jornal está dizendo aqui que em um dos depoimentos prestados por Mauro Cid, há declarações que o ex-chefe do Poder Executivo Federal pediu levantamento de valores de presentes recebidos por autoridades da Arábia Saudita. O esquema de entrada ilegal de joias sauditas no país por Bolsonaro foi revelado pelo Estadão, lembra aqui o jornal. O depoimento ocorreu à Polícia Federal em agosto de 2023. O conteúdo do depoimento, incluindo os vídeos das oitivas, foi tornado público ontem, na quarta-feira, 29. É o que diz aí o Estadão sobre esse episódio, né? E, bom, eu estou quase encerrando o jornal aqui. Quero dizer para vocês que essa edição aqui me deu um enorme prazer. E quero dizer para vocês que nós vamos falar muito de economia aqui no ICL hoje. Vem aí o ministro Haddad, né? Ele vai falar sobre o preço dos alimentos, ele vai falar sobre os problemas que o governo está enfrentando em relação à sua baixa popularidade, né? Nós vamos falar com ele sobre o PIX também, vamos falar sobre tudo. Então você se prepare, permaneça aqui, essa live aqui, esse programa vai acabar, vai começar o N1 agora, logo, logo já vem o Demore lá de Brasília, com a Débora Maganha, entrevistando o ministro Haddad, tá? E eu quero dizer para vocês que nós estamos já na iminência, né, de um evento preparatório para o Oscar, que é muito legal. Eu gostaria de convidar vocês para isso que está na tela, olha, Rubens Paiva, Crime Sem Castigo, é uma entrevista gravada pela Juliana Dalpiva e o Eduardo Moreira, com o Marcelo e a Vera Rubens Paiva, filhos do Marcelo Rubem Paiva. É muito importante ficar por dentro dessa história, não é só por causa do Oscar, não, é porque a história pauta, né, esse episódio pauta a história brasileira. O que foi, Alex? Ah, sim, o Alex está me lembrando que tem um QR Code aqui, é só você apontar o seu celular aqui para a tela. Eu vou deixar esse QR Code aqui mais uns instantezinhos aqui, que você pega logo o link. Se você não quiser apontar o QR Code, o link está aqui, olha, cadê? Está aqui embaixo, aqui, ó, despertaicl.com.br, despertaicl.com.br. Então você pega o seu celular, aponta ali para o QR Code e pronto, você vai chegar nesse link aí. Aí você faz a sua inscrição, né? Faltam hoje, quantos dias? Vai ser na quinta-feira, na terça-feira, faltam 4 dias, portanto. Garante a sua vaga. Se você se inscrever, a gente vai lembrar para você na hora que estiver começando o programa aqui, e aí você vai poder acompanhar a discussão e logo vai se preparando, porque, olha, vem aí, né? O Oscar, melhor filme estrangeiro, melhor atriz, enfim, tem muita novidade boa para a gente nos próximos dias com relação a essa oportunidade aberta pelo filme Ainda Estou Aqui e pela família do Rubens Paiva, tá bom? Então é isso aí, gente. Bom dia para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido útil
esse programa. Amanhã não encontro vocês aqui, porque amanhã é sábado, nem domingo. Segunda-feira a gente se encontra aqui. Mas, em compensação, te encontro já daqui a um minutinho ali embaixo, no outro estúdio aqui do ICL, no N1, do qual eu também participo hoje. Tchau para vocês, boa sexta-feira e bom fim de semana para todo mundo. Você sabia que os militares responsáveis por torturar e matar Rubens Paiva ainda recebem mais de R$140 mil por mês do Estado brasileiro? Pois é, essa história que nos deixa absolutamente revoltados, a história da tortura e morte de Rubens Paiva, ficou conhecida no mundo inteiro depois do sucesso do filme Ainda Estou Aqui. O ICL vai promover um encontro histórico, um encontro com Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, filhos de Eunice de Rubens Paiva. Juliana Dalpiva vai conversar com os dois para a gente entender detalhes desse crime sem castigo e que até hoje nos revolta e nos faz exigir justiça e reparação. Dia 25 de fevereiro, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto. Um abraço e até lá.